Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje nós continuaremos essa série sobre sair do zero e alcançar a fluência no francês. Como vocês sabem, nós estamos trazendo vários vídeos sobre esse assunto porque o francês é inegável que o francês ele realmente é algo que pode te abrir as portas aqui no Canadá. Então, vamos contar a história da Paola e como que o francês, a fluência no francês ajudou ela a conseguir a residência permanente aqui no Canadá. Então vamos chamar a Paola. Olá, Paola, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao nosso Olá, canal. tudo bem? E você? Tudo Tudo certo? ótimo. Vou já te fazer Obrigada. uma pergunta. Você realmente começou do zero lá atrás, quando você estava Sim. planejando o Canadá? Você não sabia absolutamente nada do francês? Nada, 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 nada. Eu nem me imaginar, nunca imaginei que eu estudaria francês quando eu comecei o Plano Canadá. Eu nunca tive contato nenhum com francês. Não conseguia nem assistir filme em francês, porque eu só conseguia assistir filme que eu entendia, ou português ou inglês, o francês jamais. Então, assim, foi de repente que eu resolvi estudar e acabou dando certo, graças a Deus, mas nunca tinha tido contato antes com a língua, não. Uhum, perfeito. Então conta pra gente um pouquinho da sua história. Por que que você decidiu começar o francês? Como que o francês poderia te ajudar nessa tua jornada de imigração para o Canadá? Então, na verdade, e eu acho até importante falar isso, como muita gente pensa, o nosso perfil, eu imaginava que não era um perfil bom para Express Entry. Então, o nosso plano Canadá começou com college. Eu não sabia o Uhum, que era Express Entry, eu não tinha informação nenhuma, então eu imaginava que o meu perfil não era é, legível para isso, né? Então, eu fiquei 2019, 2020, pensando que eu estava guardando dinheiro para ir para o college. uhum, Porém, no meio do ano de 2020, se eu não me engano, foi quando o Canadá soltou aquela novidade sobre o francês. E eu uhum, pensei comigo, se eu vou ficar aqui uns 3 anos esperando, guardando dinheiro para o college, por que eu não aproveito para ir aprendendo francês e, quem sabe, tentar um plano B? Seria um plano B na realidade, na época. Nunca uhum, imaginei que o PR se tornaria o plano A. uhum, Então, eu comecei a pesquisar em 2020 francês para fazer e comecei o curso de fato em janeiro de 2021. uhum, Eu estudei durante todo o ano de 2021, fiz a prova em janeiro de 2022 e consegui o CLB 8 na primeira tentativa. Foi muito mais do que eu esperava, porque a gente vai fazer a prova assim, achando que mal vai conseguir o intermediário. Eu não achei que eu conseguiria CLB 7, uhum. mas foi assim, de repente, no meio da pandemia, com essa notícia do francês, que eu decidi estudar para aproveitar meu tempo, já que eu estaria aqui, quem sabe o PR viria, né? E acabou dando super certo, então, assim, acho que corta muito caminho, né, Uhum. para todo mundo, porque de fato a gente vai ficar aqui um tempo guardando dinheiro, então por que não aproveitar esse tempo já para ir se qualificando? Então, Exato. foi o que acabou acontecendo e o plano A se tornou plano B e o plano B se tornou plano A. Então, eu Uhum. ainda pretendo fazer college, mas agora como PR. Graças a Exato. Deus. Agora pagando como estudante doméstico, né? Sim, Chegando aqui de uma outra forma e conseguindo pagar 4 vezes menos para estudar no Canadá. E se duvidar, ganhando até benefício do governo para você conseguir estudar, ganhando bolsa do governo para você se qualificar aqui no Canadá. Então, realmente, chegar no país como residente permanente é infinitamente mais fácil, especialmente se você pretende estudar no Canadá. Não significa, assim como você falou, né, que você desistiu de estudar. Na verdade, não, né? Você só agora jamais. vai estudar de outra forma. Excelente, excelente Sim, esse seu pensamento. E como que começou essa questão do estudo do francês para você? Você falou que começou do zero. Qual que foi a sua sim, maior dificuldade no começo dos estudos? Que para quem está nos assistindo, muito possivelmente eles também querem alcançar a sim, fluência no francês. E escutando de alguém que também começou do zero, escutar todas essas dificuldades é importante, porque a gente sempre acha que só acontece com a gente, né? sim. Inclusive, eu estou no começo dos meus estudos, está aqui o meu caderno para provar que eu estou estudando agora o alfabeto fonético, né? Para realmente tentar melhorar minha pronúncia no francês, eu estou começando do zero também, e nós sentimos muita dificuldade, e muito provavelmente você sentiu essas dificuldades, mas eu Sim, quero com ouvir de você, certeza. como que foi o início? Com certeza. No início, quando eu decidi estudar o francês, eu comprei o curso e eu só pensava que eu não queria começar o curso do zero, porque eu queria ter aproveitamento máximo.
Então, o que eu fiz foi coisa simples, que tá gratuita no celular para todo mundo. Baixei o aplicativo do Duolingo e eu fazia, assim, horas de Duolingo por dia. Então, todo o tempo livre que eu tinha, eu fazia o Duolingo. Então, eu aprendi palavras simples como bonjour, falar meu nome, coisas de aeroporto, né? Tudo bem, quantos anos eu tenho. Então, eu não cheguei na aula completamente perdida, né? Que era o meu medo. Eu queria aproveitar ao máximo. Mas eu não sabia pronúncia, eu não entendi o que o Duolingo falava. Comecei a assistir série também desde o primeiro dia, séries e filmes, podcasts. O podcast do Inner French é o meu favorito, gosto demais. Escutei todos os episódios. E com transcrição para ir acostumando o ouvido com a escrita, eu lia bastante. E depois eu já fui direto para aula e eu senti que para melhorar assim rapidamente eu precisava ter o mais tempo de contato possível no dia. Uhum. Então, sempre tudo que eu fazia em francês. Então, se eu estava indo para o trabalho, eu escutava francês no carro. Se eu estava voltando, na ida era um podcast, na volta era uma música. Se eu estava em casa, eu tentava sempre fazer um pouquinho de cada habilidade todos os dias, para melhorar o mais rápido possível. E quanto mais tempo de imersão, eu gosto muito de falar da imersão, quanto mais tempo Uhum. a gente fica exposto à língua, acho que mais rápido ela vem, e prática, né? Exato, que Tudo é a prática. Sem uhum. prática, a gente não consegue evoluir. Então, eu É, pratiquei muito desde o dia 1. A gente falava em inglês em grupo, inglês não, francês, em grupo. uhum. Então, a prática é É, eu, essencial. Eu acho que essa é uma objeção da maioria das pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque muitos pensam que a imersão ela só acontece quando você está em determinado Não, país que fala a língua. Contudo, assim como você está falando, a gente consegue criar a nossa própria imersão, ouvindo podcasts sim. na língua que a gente quer aprender, séries, filmes, leitura, música, tudo. A gente acaba trocando o idioma do celular, né? De tudo. A gente acaba criando a nossa Isso. própria imersão. E foi exatamente isso que você fez. Foi exatamente isso que eu fiz. E eu tinha uma rotina um pouquinho diferente, né, das pessoas, normalmente, porque eu trabalhava à noite. Então, eu Uhum, trabalhava no período da noite, das 7 da noite às 7 da manhã. Eu dormia das 8 ao meio-dia, então eu dormia 4 horinhas por dia. E eu estudava o período da tarde todo. E às vezes no meu plantão, se de madrugada desse um tempinho, eu também estudava. Então, eu conseguia estudar aí umas 5, 6 horas por dia. Tinha dia que uhum. chegava até mais, às vezes. Então, é uma imersão. Você ficar 5 horas, 6 horas em contato com uma língua é uma imersão. E para não ficar cansativo, não ficar chato, eu fazia isso que eu disse. Eu mudava um pouquinho de escuta, um pouquinho de leitura, um pouquinho de prática, né, de fala. Então, eu fazia várias atividades diferentes para conseguir fazer essas 6 horas, porque é puxado. Mas, assim, eu Uhum. tinha um objetivo, eu tinha que buscar motivação todos os dias. Eu acho que nesse caminho também é muito importante a gente encontrar pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que estão tão focadas quanto você, porque às vezes a gente encontra muitas pessoas, mas que não estão tão focadas assim, Sim. né? E acaba desvirtuando um pouco do caminho, então a gente precisa do apoio de outras pessoas, então um grupo de amigos também que está na mesma situação ajudou demais, né? A gente tem o nosso grupinho aí das aulas de francês que a gente estava sempre junto. Então, eu consegui fazer a minha imersão, né? Todos Uhum. os dias. Óbvio que muitas pessoas não conseguem estudar 5, 6 horas por dia, é demais, né? Uhum. Porque o pessoal trabalha em horário comercial, mas assim, dá pra gente estudar um pouquinho no horário do almoço, um pouquinho quando chega em casa. Se você não conseguiu durante a semana, e o sábado e domingo, a gente tem que tirar esse tempo pro nosso objetivo, senão fica mais complicado, não vai conseguir É, tão rápido. para alcançar alguma coisa não basta ser de segunda a sexta, né? Realmente igual dieta. Você não tem como fazer dieta de segunda a sexta e no final de semana você achar que pode É comer o o que dia do quiser. lixo. Exatamente. Não, é todo santo dia, de Não. segunda a De segunda. segunda a segunda, feriado, sábado e domingo, E uma coisa sem que você descanso. falou. Uma coisa que você falou, eu achei bem interessante, e eu quero realmente enfatizar isso para quem está nos assistindo. Olha só, presta atenção no que a Paola está falando em relação aos horários de estudo. Muitas vezes você escuta 5 horas é demais, meu Deus, onde eu vou achar 5 horas no meu dia? Mas olha só o que ela falou. Quando eu estava indo para o trabalho, ou seja, o deslocamento dela para o trabalho, ela estava ouvindo alguma coisa em francês. Durante os intervalos do trabalho, ela estava ouvindo alguma coisa em francês. Ou seja, ela foi criando esse tempo ao longo do dia para realmente
fazer valer a pena, né? Esse tempo. E olha só, a questão de dormir poucas horas. É só, eu já falei isso em vários em vários vídeos aqui do canal, né? É 1 ano da sua vida que você se dedica para você colher o fruto para o resto da sua vida. Então, é por um período determinado que você vai fazer aquele esforço. E isso, obviamente, vai te trazer uma resposta num curto prazo, que foi o que aconteceu com a Com Paola, que ela certeza. colheu todo esse resultado. É, Então, quando você escuta isso, não escute como, nossa, mas isso vai ser um problema. Às vezes, o que você enxerga como problema, na verdade, é a solução. É a solução do uhum, seu problema para você conseguir chegar aqui no Canadá, assim como a Paola vai chegar, como residente permanente no país. Então, vamos lá. Qual que era a sua rotina também em relação ao curso? Porque eu sei que você entrou ali no curso da Janete, como vários de sim, nós, né? Inclusive o pessoal do seu grupinho, eles são um grupo de foi. alunos ali da professora Janete, né? Foi sim. O curso que eu comecei a fazer em janeiro de 2021 foi do zero ao CLB7 da professora Janete. E assim, foi demais, porque a gente tinha aula praticamente todos os dias na época, e então tinha bastante contato, além das aulas gravadas, que para mim foram ótimas, porque como meus horários eram complicados, às vezes tinha aula ao vivo 7 horas, eu não conseguia participar, porém, o tempo que eu estava em casa, eu conseguia fazer o meu horário, então eu conseguia adiantar várias aulas, conseguia maratonar, né, as aulas da professora, o que fez com que eu acabasse o conteúdo mais rápido, partisse para o próximo nível, estudasse outras coisas. Então, eu foquei muito nas aulas durante 6 meses e os outros 6 meses eu foquei bastante na prova em si. A gente consegue criar ciclos de amizade, ciclos de conversação, que são importantíssimos para a gente poder praticar, porque meu marido, por exemplo, fez inglês no curso que ele fez, ele não encontrava pessoas tão focadas no mesmo objetivo que queriam praticar várias vezes na semana como ele. Então, ele Uhum, acabou ficando sem praticar. Lá, eu conseguia praticar uma vez na semana com uma pessoa, de segundo dia com outra, então tinha 4 pessoas para praticar. uhum, Então, você encontra pessoas dispostas como você, porque não é qualquer curso, não é um curso de francês numa escola de francês, é um curso focado para o TEF, por exemplo, ou para o TCF, para quem preferir, mas que vai te levar, geralmente quem está nesse curso é quem quer ir para o Canadá. exato. Então, são pessoas com o mesmo objetivo. Então, eu acho que isso já conta ponto ali no curso, que não é um curso comum, né, de Uhum, línguas. uhum, E falando de novo sobre a questão do horário, durante 6 meses eu fiz essa loucura de estudar muitas horas por dia, mas depois eu troquei de emprego, então eu passei a ser uma pessoa normal, trabalhar em horário comercial. Eu não conseguia mais estudar 6 horas por dia, mas é ah, como a gente falou, era na ida, na volta, no almoço, então eu aproveitava sempre meu horário de almoço para estudar. E eu passei a estudar menos, 3 a 4 horas por dia. Mas eu uhum, sinto que o que eu fiz no começo, que foi pegar firme e dar aquela deslanchada, me ajudou demais para depois eu conseguir diminuir minha carga horária um pouco. uhum, E a pessoa não precisa estudar como eu estudei, ela pode estudar menos. Talvez vai levar um período mais longo para ela conseguir a nota, ou talvez ela vai conseguir uma nota menor, porque eu consegui o CLB 8, mas eu estava 6 horas. que A era pessoa não mais do precisa que você precisava, né? Que era mais do entendeu? que você precisava. Então, a pessoa pode estudar 3 ou 4 e conseguir um CLB 7. Uhum, Então, assim, É claro que quanto mais você estudar, mais rápido você vai chegar no seu objetivo, mas nem todo mundo tem esse tempo disponível e é compreensível. Muita uhum, gente tem filho, coisas que eu não tenho, muita gente tem casa para cuidar, outras coisas para fazer, então a gente sabe que é complicado, não é fácil, uhum, uhum, mas a gente precisa encontrar motivação. Tinha dias que eu não estava motivada, nesses dias, tinha dia que hoje não dá para estudar, tô morrendo de dor de cabeça, não tem condições, porque não é todo, não, você não está disposta a 365 dias. Mas sim, os dias que eu estava menos disposta, eu deitava na minha cama e falava, hoje eu vou assistir uma série. Então meu ouvido estava trabalhando. E eu estava também lendo as legendas, que eu sempre coloquei isso, legenda em francês. Então a uhum, leitura também estava ali. Então, assim, você não está 100% sem estudar naquele dia. Então, uhum, existe uma forma de relaxar. Faça o que você gosta. Se você gosta de ouvir um podcast, se você gosta de ouvir uma música, a gente sempre pode descansar fazendo alguma coisa que vai te ajudar, né? Que vai adiantar um pouquinho o seu processo. Então, é, eu nunca tive um dia que eu não fiz nada absolutamente, né? Mas eu uhum. tava relaxando aí, assistindo uma série, um filminho. É, Então, e isso acho é uma coisa. importante dizer isso também.
Isso é uma coisa que eu fazia com o inglês e que eu agora estou trazendo para o francês, e eu acho que é uma atividade tão completa e te ajuda tanto, que é isso que você Hum, falou, a questão do seriado. Muita gente hoje assiste seriado em português, enfim, né? Ou até sim, dublado ali o seriado. Por que que você não troca, né? Por que que você não troca? O que que acontece? Quando você assiste o seriado, você escuta a forma que o nativo fala a língua e você ainda consegue ver, associar a escrita da legenda com o som. Gente, isso é uma atividade assim grandiosíssima. Para mim, eu aprendi tanto no inglês dessa forma, e no francês sim, agora também estou, ainda mais que eu estou começando do zero, né? Isso ajuda demais. Faça isso que a Paula está falando. Por mais que para ela era uma atividade relaxante, ao mesmo tempo que você está tão ali entretido com a história, você está aprendendo, sabe? Isso é sim. fantástico. E até E uma coisa que francês é. do dia a dia, né? Para a gente falar de Isso, verdade. Não é só palavras exato. bonitas, a gente aprende até a xingar, ou seja, a gente vai aprender a se virar mesmo. E o ouvido acostuma. No começo você fala, nossa, mas está muito rápido isso, eu não consigo entender nada que eles estão falando. Hoje em dia no YouTube existem vários vlogs, várias pessoas que gravam o dia a dia delas em francês, né? Franceses mesmo, inclusive. E a gente consegue mudar a velocidade. Se está muito Uhum. rápido para você, diminui. Se está muito devagar, depois você aumenta. Eu tenho um segredo que na aula da professora Janete, as aulas gravadas, hoje ela gravou tudo de novo, tá tudo 2.0, né? Mas na minha época, os vídeos tinham 1h40. Eu Aham. não tenho paciência para assistir vídeo de 1h40. Eu sou muito agitada, eu não consigo Uhum. ficar parada. Eu assisti o vídeo dela em velocidade 2. Hoje, quando eu falo com a professora Janete, eu falo, gente, ela fala devagar, porque eu acostumei a ouvir ela falando muito rápido, então o nosso ouvido acaba Aham. acostumando. Então, quanto mais a É, gente ouvir, aí um dia a gente vai ouvir, vai perceber, nossa, eu já estou entendendo tudo que ela está falando, sem você perceber. Quando você viu, é. você já aprendeu. Então, Uhum. tem que insistir, né? Uhum. O negócio é insistir. Mas a É, gente adapta, depois a gente vai ver que não precisa mais daquela adaptação, que a gente já se uhum. acostumou. Perfeito. Eu até vou deixar algumas imagens aqui para quem está nos acompanhando de como que está a plataforma da professora Janete hoje, né? Porque a Paola, ela entrou numa das primeiras turmas, foi em 2021, né? Janeiro de 2021, né? Então agora Foi. a plataforma está bem diferente, vou até mostrar aqui para o pessoal um pouquinho das aulas, tem aula de 15, 20, 30 minutos, aí você consegue Dá para completar os maratonar, módulos. hein? Nossa! Não, é isso que eu falo. Tem até um curso de pronúncia, você fez o curso de pronúncia? Fiz, fiz. Perfeito. Gente, o curso de pronúncia você consegue maratonar, você consegue assistir duas vezes, Na e ele época é a gente tão. fez aula de música, eu acho que ela tem ainda, não tem? Sim, tem. Então Aham, francês com adorava. música. É, Não, e é excepcional. Você consegue fazer realmente, fazer dois módulos ao mesmo tempo também, por exemplo, o francês com música e faz o módulo um, o level, o primeiro nível. Então você consegue fazer tudo isso para você realmente ganhar tempo. Isso que é bom. As aulas gravadas sim, também adoro. Se a aula eu gosto. gravada, você estuda na hora que der, porque muita gente, aliás, todos nós temos rotinas diferentes, né? Não tem como a gente querer, Sim, por exemplo, escutar a sua história de a forma como você estudava e tentar adaptar para a minha vida. A gente tem rotinas diferentes, nós temos com certeza. personalidades diferentes, né? Formas de aprender diferentes. Então não tem Hum, como eu me comparar, mas eu tenho como aprender aquilo que foi bom para você. Eu tenho como escutar o que você isso. falou assim, que sacada genial que ela teve, então eu vou usar no meu dia a dia. E o meu intuito com esses vídeos, com essa série de vídeos sobre o francês, é justamente isso. Não que você se sinta pressionado em conseguir a nota em um ano, longe disso, mas que você aprenda com as pessoas que Uhum, conquistaram, olha a sacada, que você sim, aprenda com o que eles fizeram com cada uma dessas histórias, você fala, isso eu consigo adaptar, isso eu já não consigo. Você perceba que todas as pessoas que estão passando por aqui, elas tinham vidas diferentes, jeitos de estudar diferentes, e elas alcançaram, todas elas alcançaram, inclusive boa parte dos seus colegas que você praticava, eles alcançaram a nota, né? com certeza. Com certeza. E a gente, além de ter maneiras diferentes, sermos pessoas diferentes, a gente tem tempos diferentes. Uhum. Então, não necessariamente talvez você estude o mesmo tempo que eu e tire um CLB 9, Exato. né? Talvez você estude o mesmo que eu e tire um CLB 7, que é mais do que suficiente. Tem programas aí, por exemplo, a Rima, não exigem tudo isso, Sim. entendeu? Então, o importante é estudar francês, começar de alguma forma, porque a nota mínima que talvez você tirar já seja suficiente, dependendo do programa, dependendo da sua situação. Então, tem que dar uma pesquisada, porque às vezes você nem precisa de um CLB 7, né?
Então, o tempo das pessoas são diferentes, elas têm que se adaptar, algumas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade. Então, eu sinto que realmente eu tive uma certa facilidade pelo fato de eu já falar inglês desde novinha. Então, eu tive uma facilidade, mas também não tira o meu mérito de ter estudado muitas horas, como a Com professora certeza. Janete fala, horas bunda, né? Né? Tive muitas horas bunda. Então, assim, uma coisa ajuda a outra, né? Porque Uhum, então a gente tem que aprender o nosso método, que funciona pra gente, que nem sempre o que uhum. funciona para um funciona para o outro. Eu sou muito da prática, então essas coisas de ficar escrevendo, voltar para ver o erro, eu não, como eu sou muito agitada, eu sinto que eu não tinha tempo para voltar para ver meu erro. Então eu sempre passava para frente. Mas essa é a minha Uhum, forma. Tem gente que gosta de sim. escrever, tem gente que gosta de reler. Então, assim, o jeito que for melhor para você gravar, o jeito que for melhor, entendeu? A gente não precisa fazer exatamente o que a outra pessoa fez, né? Uhum. Por isso desse seriado também que você disse, né? Você pega um pouquinho ali, um pouquinho aqui, o que vai dar certo para cada um. Mas É, copiar o que a outra pessoa fez nem sempre vai dar certo para você. exato. E isso que Então, você falou é muito, muito interessante, porque eu acredito que várias pessoas também que estão nos ouvindo, elas estão começando o francês depois de terem alcançado a nota do inglês. No meu caso, eu também alcancei a nota do inglês, eu não estou fazendo pelo propósito de imigração, mas sim para conseguir um emprego no governo aqui no Canadá. Você, para algumas áreas, você obrigatoriamente, na grande maioria das vezes, você precisa do francês, então o meu objetivo, ele é diferente, mas perceba que o curso também, ele ajuda nesse sentido. E hoje eu percebo que o inglês ele ocupa boa parte da minha vida. E quando eu escuto francês, por eu estar no começo, é muito difícil. E eu acredito que muita gente vai se identificar. É muito difícil, que eu já comecei a pensar em inglês e eu tento pensar no francês, aí vem o português, porque o francês tem algumas similaridades com o português. Aí vem o português e eu vou assim, meu Deus, eu já comecei a escrever errado em português. Eu assim, ai meu Deus, como que é? Então eu tô nessa fase de estar com problema misturando um pouco as coisas. misturando as três línguas. Aí eu me forcei todo dia na academia. Antes eu escutava podcast em inglês, que eu coloquei o inglês na minha vida de uma forma que, assim, o português eu nem me lembro. A não ser quando eu tô no Instagram, que eu me forço a falar em português para eu continuar com o idioma, senão é inglês. Então a minha vida, eu organizei ela para estar naquela imersão que a gente conversou, né, com o inglês. Então agora eu troquei, agora a minha imersão está em francês. Então o meu Sim. podcast de manhã, quando eu tô na academia, é em francês. Nossa, porque eu já estava tão acostumada com o ritmo do É inglês um e agora, esforço opa, mental, né? exatamente, porque você escuta ele falando em francês, e o bom, eu vou até deixar a indicação do podcast que eu estou escutando aqui no link da descrição, vou deixar o link aqui na descrição, porque ele faz um mix. Ele fala em francês, aí ele explica depois em inglês. Aí é interessante que você consegue escutar os dois idiomas para quem Associar. tá, exato, para quem tá no Mas começo. até hoje a gente, quando pratica, faz essas associações. Às vezes a gente fala metade da frase em inglês, metade da frase em francês, aí não lembro essa palavra em nenhuma língua em português, a gente vai misturando, porque a gente associa muita coisa. Tem muita palavra do francês também que é parecida com o inglês, que eu Uhum. acho que do inglês foi pega do francês, na verdade. Então, tem muita coisa que a gente mistura assim até hoje. E não é fácil, você não tem um botão de liga e desliga, né? Um switch de liga e desliga. Então a gente vai acabar misturando, mas Uhum. você vai ver que depois vai ficando muito mais fácil. O Uhum. cérebro vai acostumando, assim como foi com o inglês, né? Uhum. E vai ficando cada vez mais tranquilo, e quando você vê, você já está entendendo tudo e nem vai perceber. Vai falar, nossa, eu entendi, nem tive que me esforçar muito. Boa. Mas E eu, é muita prática. uhum. E eu queria te fazer uma pergunta. Como que foi a sua preparação para a prova? Que muita gente está aqui nos assistindo porque eles realmente querem fazer a prova do TEF para conseguir aplicar para os programas de imigração. Como que foi a sua preparação para a prova? Qual foi a sua Então, a maior preparação. dificuldade e a sua maior facilidade? Eu acho que vai ser mais tranquilo dessa É, forma. eu senti que na fala eu tava, né, que na oralidade eu tava um pouco mais tranquila por já praticar desde o primeiro dia. E na escrita eu tive um pouco de dificuldade porque eu comecei a estudar focada na prova mesmo, que eu já estava no francês intermediário e que eu falei, agora eu vou focar na prova, foi depois de 6 meses. Então, 6 meses do ano eu estudei muita gramática, muito vocabulário, aprendi o francês geral, e depois de 6 meses eu foquei na prova.
E era simulado todo dia. Eu comprei Prep My Future, peguei livros, na verdade, na internet, PDF de provas de TEF, fiz todos os livros que eu tinha, inclusive eu cheguei a compartilhar na época no meu Instagram, no OneDrive, deve estar salvo lá nos meus destaques, tem livros de francês para fazer simulados. Então, eu treinei, foi a prática, escrita todo dia. Então, um dia eu escrevi um texto da sessão A, um dia eu escrevi um texto da sessão B, mas eu sempre treinei as 4 habilidades todos os dias. Então, não passei nenhum dia sem treinar as 4. Então, tinha escuta, tinha fala, tinha leitura e tinha escrita. E eu tentei fazer muito simulado, muito, muito, muito simulado. No YouTube também a gente consegue digitar lá compreensão oral, TEF ou compreensão escrita, e a gente acha vídeos de provas que a gente pode ir fazendo no YouTube gratuito. Então, eu fiz todos do YouTube, acho que eu zerei, não consegui achar mais nenhum. Aí depois eu fiz os livros, fiz o Prep My Future, como eu falei. Tem mais um site também, acho que é TEF Academy, que eu também comprei. Também fiz. Esse eu já fiz bem em cima da prova, então eu consegui fazer só uma semana, comprei só uma semana. Mas assim, foi mais isso mesmo, prática, 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 prática. Simulado, simulado atrás de simulado, escrita atrás de escrita. No fim das contas, a escrita foi a nota que eu tirei mais alto. Assim, foi uma surpresa tremenda, porque eu achei que eu não conseguiria o CLB6 na escrita. E eu consegui o CLB10. Nossa, eu fiquei assim, sério? Foi o 10 na escrita. E eu fiquei assim, não sei como. Eu fiquei, muito obrigada, eu fiquei assim, extasiada, porque jamais imaginei, jamais, tinha muita dificuldade para escrever, nunca fui boa em português, em gramática. Olha só. Não escrevia redação na escola, em português, eu sempre odiei. Inclusive, eu tinha vontade de fazer curso de tradução, na faculdade, não fiz porque eu achei que não passaria em letras por conta do português. Não, minha gente, veja, ainda há esperança. É prática. Ainda há esperança. Gente, CLB10 demais. é uma nota muito alta mesmo. Meus parabéns. Mas eu acho que é fruto realmente do seu esforço, disso que você falou. E percebam, para quem está nos assistindo, essa constante entre todas as pessoas que já passaram aqui nessa nossa série de vídeos, que eles praticavam as 4 competências todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sim, todos os dias. Porque a gente sabe que a prova, nada adianta você tirar um CLB10 na fala e na escrita se você for mais ou menos nas outras, porque é um conjunto que vai te dar a nota final. Então, a gente precisa ir pelo menos, mais ou menos em todas, né? Sim. Então, você tem que praticar, não adianta fugir. E quem praticar só fala, vai chegar no fim, vai ter que correr atrás da escrita. Exato. E eu, como tinha muita dificuldade na escrita, já comecei desde de cedo, né? Com medo de não conseguir. E no começo era extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu não sabia nem o que escrever. Não só vocabulário em francês, mas eu não sou uma pessoa criativa. Então, você me dá um tema e falar, escreve aí, para mim, eu perdia muito tempo só para pensar no que eu ia falar. Em português mesmo. Se fosse em português, eu não saberia escrever. Então, e trabalhei a criatividade nesses 6 meses também. Então, cada tema que ia me dando ia ficando mais fácil de escrever. E a gente tem que praticar os temas também, porque pode ser que no dia da sua prova caia aquele tema. Exatamente. E no dia da minha prova caiu um tema, eu não lembro agora se foi na sessão A ou na sessão B, eu até gravei lá no meu Instagram, tem vídeo falando disso. Caiu um tema que eu já havia escrito. Eu não lembro o que eu tinha escrito, porque foi muito no comecinho. Mas caiu um tema que já era conhecido e para mim foi fácil de escrever. Então, assim, quanto mais você praticar, mais chance de cair aquele tema que você já viu antes. Eu nunca escrevi mais de um tema 2 vezes, porque na minha cabeça eu sentia que não tinha necessidade, porque eu queria aprender vocabulário novo. Então, eu sempre escrevia muita coisa diferente, todos os dias temas diferentes. Mas, assim, se um dia você tá cansado, você faz a sessão A, no outro dia você faz uma mais longuinha que é a B. Na maioria das vezes eu não fazia as 2 juntas. Eu fazia as 2 juntas no domingo, por exemplo, que eu não trabalhava e eu tinha mais tempo. Então eu tentava deixar bem divididinho para não ficar tão cansativo e também para não ficar chato, porque para mim escrever é chato, eu não gosto. E no começo, para mim, eu não gosto. Muita gente adora, mas não é o meu caso. E no começo eu lembro que o textinho de 20 minutos, que é a sessão A, eu demorava 1h30 para escrever.
Foi Entendi. chegando, quanto tempo foi passando, foi fui diminuindo o tempo, mas chegou bem próximo da prova e eu falava, gente, ainda preciso diminuir mais, não tá dando. E a gente sempre acha que não vai dar, parece que tá muito longe. Mas Uhum. chegou próximo, mais próximo ainda da prova, e eu já estava conseguindo escrever dentro do tempo. E eu ficava me preocupando muito com erros de gramática, porque acho que Hum. quem estuda francês já viu que tem aquela tabela, aquela grille lá, que tem quantos você pode errar nisso, naquilo. Uhum. E eu lembro que eu vi lá que para um CLB7 eu podia errar poucas palavras, né, a gramática, a escrita delas. E eu estava muito preocupada com isso, porque eu estava errando de 12 a 14. E eu Nossa. falava, não Uhum. vai dar, não vai dar. Por isso que eu achava que ele tirou um CLB6, jamais eu achei que eu tiraria mais que isso. E Uhum. eu Ainda mais o achava que não ia CLB10, né? dar, e eu achava que não dava. E eu tenho até o último dia eu estava errando de 12 a 14. Eu tenho certeza Nossa. que eu errei de 12 a 14. Mas o texto que eu escrevi, de tanto praticar o formato dele, né, um texto mitigé que a gente chama, que é falar um parágrafo que você concorda e dois que você discorda, que é misturado, né, não é só concordar ou só discordar. Os argumentos que eu aprendi a escrever, eu acho que acabaram Te ajudando, né? sobrepondo, né, os erros e Uhum. eles não olharam tanto. Uhum. Então, às vezes a Perfeito. gente não precisa focar só numa coisinha, que um texto bem escrito, mesmo com Uhum. erros de gramática, ainda talvez será melhor do que alguns franceses escreveram, se a gente praticar bastante, porque Ah, eu com toda mesmo em certeza. português cometo vários erros, Uhum. né, Todos nós, todos escrevendo. nós, todos nós. Então, É nunca vai humano, ficar né? perfeito. Em outra língua, não vai ficar perfeito. A gente tem que parar de ser perfeccionista, É. porque às vezes a gente está pronto e a gente fica adiando, achando que não vai dar, e não é assim, a gente precisa tentar, né? Uhum. Fazer o máximo, se esforçar, praticar o máximo possível, mas assim, às vezes a gente acha que a nota não vai vir e ela vem. Ela tá Então, mais próxima do que a se gente tiver, pensa, né? isso mesmo. Tá bem Uhum. próxima, a gente só precisa se dedicar. Se dedicando, com certeza ela virá. Perfeito. E com isso, com a nota que você conseguiu alcançar, você recebeu então o convite do Express Entry, né, para você conseguir se tornar residente permanente do Canadá e vai Foi o dia chegar que eu mais chorei na minha vida, eu acho. a, Exato, então você conseguiu. Para quem está estudando sobre imigração, não é só o Express Entry que você consegue aí ter pontos, né, vantagens com o francês. Existem outros programas provinciais que também podem te ajudar. E também a Job Offer, tem a província do Quebec que está recrutando vários trabalhadores qualificados, e se você tiver o francês, você já está na frente das pessoas que falam apenas o inglês ou então que não falam nenhum dos dois idiomas. Então o francês realmente é muito importante. E a Paola, ela conseguiu pelo Express Entry, que é uma das vias Foi. aí que realmente é uma das mais difíceis, se a gente for analisar, né, em termos gerais, é uma das mais difíceis por causa dessa questão da pontuação, mas que com o francês ela foi, ó, disparando lá na nota e conseguiu receber o convite. E aí, agora você vai vir aqui para a cidade de Ottawa, é isso mesmo? Isso Essa foi a sua mesmo. cidade escolhida? Foi isso mesmo. No começo a gente pensou bastante em Calgary, mas depois de aprender o francês e já ter o inglês, eu achei que Ottawa seria uma opção melhor, porque eu queria continuar tendo contato com o francês, né? Então eu Uhum, achei que Ottawa eu teria os dois mundos ali. Dentre outras coisas, claro, né? A gente tem que uhum, pensar nisso tudo com muita calma. Mas, na verdade, Ottawa acabou entrando nos meus planos por causa do PNP de Ontário. Eu acabei recebendo uhum. o convite de Ontário antes do Express Entry, por causa do francês também, claro. Uhum, E aí eu falei, poxa, se eu tiver que ir para Ontário mesmo, eu tive que começar a pensar numa cidade lá, porque até então uhum. seria Calgary. Foi quando o Ottawa entrou na história, e depois mesmo que a gente cancelou o nosso PNP de Ontário, a gente chegou a mandar a documentação, pediu o reembolso, Olha, cancelei depois de receber o ITA do Express Entry, a gente acabou mantendo Ottawa mesmo. A gente já tinha decidido por Ottawa e ficou por isso mesmo. Mas a gente acabou gostando muito da cidade, muito do que tem a oferecer, e acho que lá nosso futuro vai ser muito bom, se Deus quiser. e assim será. E, e, assim, e E, por é- causa e, e do que, francês também, eu recebi 3 convites do Arrima, olha só. mas eu estava no meio já do processo de Ontário, aí no meio depois do processo do Express Entry, eu falei, depois do terceiro, eu cancelei lá, porque eu falei, gente, por que eles estão mandando tanto convite assim? Aí teve a questão da área da saúde, que juntou também, que agora a área da saúde está tendo um pouco mais de visibilidade,
do que Uhum. antes, desde o ano passado. E, e o Arrima eu pensei que demoraria mais tempo para chamar entre uma chamada e outra. Eu acho que Sim, não deu 2 meses entre a primeira e a segunda. Eles estavam caramba. chamando bastante. E aí eu acabei cancelando o meu perfil lá com medo de dar alguma interferência no meu Express Entry. E recebi a aprovação do ITA agora em janeiro. Uhum. Do ITA não, né? Do PR. E, Agora só nossa, falta foi chegar. demais. Só Foi falta demais. chegar. Não, já recebemos. Só falta chegar no Canadá. Não, Já só falta recebemos chegar o aqui. passaporte. Aham. Só falta chegar aí agora. Foi um desespero para comprar essa passagem todo dia esperando esse passaporte. Mas, graças a Deus, está cada dia mais perto. Exato. E eu quero chamar atenção agora para quem está nos assistindo, porque vejam só quantas portas foram abertas por causa do francês. Foi o PNP de Ontário, foi o próprio Express Entry, né, o FSW, e 3 convites do ARRIMA, que é o programa da província do Quebec. Percebam, 5 portas abertas por causa do francês. Então, assim, que você que está nos assistindo, você realmente, se você tinha alguma dúvida em relação ao francês, está aqui é mais uma pessoa para provar que em um ano, saindo do zero do francês, ela conseguiu essa nota, inclusive essa nota extraordinária, principalmente no writing, esse CLB 10, que realmente é uma nota muito expressiva, né? Mas que apenas com 7, se ela tivesse tirado 7, ela igualmente receberia várias oportunidades em relação ao francês. Então, se você tem alguma dúvida em relação a essa jornada de estudos, nós temos uma série de vídeos aqui no nosso canal, onde a gente traz a experiência de várias outras pessoas que também começaram do zero, né? E que elas estudaram até alcançar a nota necessária para elas conseguirem conquistar a residência permanente aqui no Canadá. Então, se esse é o seu caso, se esse é o seu objetivo, assista os outros vídeos também para você conhecer a história de outras pessoas. E eu gostaria de te agradecer, viu, Paula, por você ter Eu que compartilhado. agradeço o É, convite. E só queria dizer uma última coisa, que antes do francês, né, eu fiz simulações inúmeras vezes na calculadora do site do governo canadense, e a minha pontuação era muito baixa, dava 460, mais ou menos, 400, sem o francês. E mesmo uhum, eu sendo nova, tendo graduação em 2 pós-graduações, porque eu ainda não completei 29 anos, então eu não cheguei nos 30 quando a gente começa a perder, né? Mesmo com uhum, tudo isso, a minha nota ainda era baixa. sim, Então, o francês fez muita diferença, porque a minha pontuação foi de 460 para 524. pensa. Então, Uhum, assim, deu um salto e nem precisava do CLB 8, como você disse. O CLB 9 do inglês com o CLB 7 do francês já te passa na frente de muita gente. uhum, Então, fez total diferença no meu plano. Com certeza, além de chegar na residência permanente, lá no Canadá vai me abrir mais muitas portas ainda portas, do que só muitas o portas. inglês. Então, assim, eu acho que se a gente quer realmente pensar no futuro, tem que pensar no francês. Porque Uhum. hoje eu vejo o tanto que fez diferença, o tanto que me abriu portas e o tanto que irá me abrir mais portas no futuro. Eu Então, costumo até dizer que para muita gente, assim como a Wellen, né, você, o plano de vocês era o college. Quanto sim, dinheiro você não gastaria tendo que fazer college aqui no Canadá? Mas o muito seu mais. 1 ano de esforço no Brasil, 1 ano de esforço fez você economizar um saco de dinheiro, né, uma montanha de dinheiro e ainda vai chegar aqui no Canadá com a residência permanente. Você não vai chegar como um residente temporário e ter todas aquelas angústias de um residente temporário até conseguir aqui no Canadá se tornar elegível para a residência permanente. Não. Com 1 ano de dedicação no Brasil, vocês conseguiram transformar a realidade de vocês. E agora você vai chegar aqui e ainda vai estudar do jeito que você queria, mas pagando como um Isso. residente permanente, né? O francês nos poupa financeiramente e emocionalmente, né? Depois Boa. de tanto tempo no Canadá. Lembrando que o curso de francês é bem mais barato que o college. Porque tem Exatamente. muita gente que fala, mas fazer francês é muito caro, o curso é muito caro, mas, gente, é muito mais barato que o college, não tem comparação. E as Exato. outros custos de vida a gente vai ter das duas formas, né? Apartamento, etc., das duas maneiras, mas não vai ter os 150 mil do college, né? Com Exato, esses cento e exato, cinquenta mil, você paga muitos cursos de francês. exato. Até A tem gente tem aí o custinho do PR, de todo o processo, né? Mas que esse custo você também vai ter depois do college, se você quiser. Então, exato. assim,
150 mil para mim é dinheiro. Então, É, eu se achava que eu você... não poderia ter isso no começo, mas a gente tem que pesquisar, porque às vezes o seu perfil vale a pena. É só você dar essa qualificada nele, né? Essa Exato. pincelada, que ele fica Uhum, mais forte. Porque no uhum, começo eu achava que eu não era, não que eu não era capaz, mas que eu não conseguiria o ex-presente. Eu não uhum, achava que era pro meu perfil, não achava que era suficiente, eu não sabia como eu conseguia aquela pontuação. Eu achava que para aumentar a minha pontuação, eu teria que ir pelo college, uhum, obrigatoriamente. Existem uhum, casos que essa é a realidade, mas muitas uhum. vezes tem casos que poderia ter uma realidade diferente, mas você não foi atrás para ver isso e acabou indo pelo caminho, não digamos o caminho mais fácil, mas às vezes ele é mais rápido também, porque tem gente que quer ir o ano que vem e não aguenta esperar o PR. Então, às Mas vezes, é um aí, caminho mais rápido. é aí que a gente entra naquela encruzilhada, né? É o que que você prefere? Nenhum caminho vai ser fácil, isso eu posso te Não, garantir, porque eu vim pelo outro caminho, né? Eu vim pelo sim. caminho do college. E com toda certeza, hoje, eu digo e vou dizer, repetir quantas vezes forem necessárias. Hoje, depois de tudo que eu passei, eu gostaria de ter ficado no Brasil, ter vindo aqui como residente permanente, que obviamente eu teria economizado muito dinheiro, e esse dinheiro não é pelo dinheiro único e somente, é o que esse dinheiro representa. Teria representado mais qualidade de vida, mais conforto, outras coisas que seriam infinitamente melhores na nossa jornada aqui no Canadá. Então eu teria alcançado os meus objetivos aqui no país de forma mais rápida, agindo dessa forma e com muito mais qualidade de vida, que eu acho que esse é o principal objetivo dessa mudança significativa nas nossas vidas, que é a gente buscar a qualidade de vida. Ninguém tá vindo para o Canadá para sofrer. Ninguém tá vindo aqui Não. para passar frustração, né? Então é no oposto, a gente vem aqui para buscar qualidade de vida. Então, por que não utilizar esse dinheiro para ele trabalhar a nosso favor, nos trazendo conforto, nos trazendo qualidade de vida? E é um ano que a gente se esforça no Brasil, né? Não, que não seja o francês. Se você acha que o francês não é para você, mas talvez trabalhar numa das áreas em demanda do país, isso também é uma questão que você pode fazer para você conseguir chegar aqui no Canadá de outra forma. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, ele se chama Imigre em 2023. Eu falei várias questões interessantes, para você que está pensando em chegar aqui no Canadá de uma forma alternativa que não seja pelo college. Então, vale a pena assistir esse vídeo também. Tem que Exato. pesquisar, que é o que você sempre fala lá no Instagram, que a pesquisa é tudo. É tudo. Então, a É gente tem que tudo. pesquisar, 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 obter informações de, assim, e tem inúmeras maneiras de obter informação, né? Uhum. Porque às vezes existem várias opções, vários caminhos que você não conhece. Uhum. Então, não são só esses, né? Não são Não. só esses que a gente comentou aqui, existem inúmeros. O Inclusive, para quem quer convite. acompanhar um pouquinho da história, toda a trajetória, timeline ali do processo da Paola, eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo, basta você clicar, vai lá, olha todos os destaques, lê todas as postagens, porque tem muita informação interessante. Se você está pensando em morar aqui na cidade de Ottawa, a Paola vai estar aqui para mostrar um Já, pouquinho já, da já, já. cidade para vocês também, não é? Se Deus quiser, logo menos estamos aí. Perfeito, perfeito. 3 anos esperando por isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que a história da Paola ela tenha realmente incentivado você que ainda está na dúvida entre estudar ou não o francês. É inegável que ele abre muitas portas aqui no país. Se porventura você ficou com curiosidade em relação ao curso da professora Janete, eu também vou deixar o link aqui na descrição para você entrar em contato com a professora Janete para conhecer um pouquinho mais desse curso do zero ao CLB7, para você conseguir conquistar a sua residência permanente aqui no Canadá. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo no canal, também não deixe de se inscrever por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!